Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sangue, mais especificamente sobre as células sanguíneas. Lembra que a gente já falou um pouquinho como que era a composição dos eletrólitos no sangue, mas nessa aula a gente vai falar sobre as células que compõem o sangue. E também vamos falar sobre a coagulação sanguínea, como ela ocorre dentro do nosso organismo. Então, vamos começar relembrando um pouquinho o que é o sangue. O sangue é a porção circulante de líquido extracelular, ou seja, que está fora das células e é responsável por transportar diversos materiais pelo nosso corpo. Entre eles está os gases, oxigênio e gás carbônico. Ele vai compor cerca de 7% do peso corporal. Então, em um homem de 70 quilos, ele compõe aí aproximadamente 5 quilos desse peso corporal. Digamos que a densidade seja aproximadamente 1, vai ser 5 litros de sangue. Em uma mulher de 58 quilos, a concentração, peso sanguíneo seria de 4 quilos, aproximadamente 4 litros de sangue. Vamos relembrar aqui como o sangue é composto. Então, ele é composto por plasma, que é a parte líquida do sangue, e por elementos celulares. Quando a gente centrifuga o sangue, nós vamos ter aí o plasma como sobrenadante e as células como sedimento. Bem aqui embaixo, em vermelho, nós temos os eritrócitos, ou, se vocês preferirem chamar, as hemácias. E nessa região do meio, aqui vocês conseguem ver essa região mais amareladinha, é onde ficam os leucócitos e as plaquetas. Então, em relação ao plasma, a gente já falou um pouquinho sobre ele, lembra? Ele é composto por água, 92% dele é composto por água, íons, moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas elas vão compor aí aproximadamente 7% do plasma. Entre essas moléculas nós temos aminoácidos, proteínas como albumina, globulina, fibrinogênio, glicose, lipídios e resíduos nitrogenados. Então, quando a gente faz exame de glicose, a gente vai calcular, vai medir a glicose no plasma, lipídio, triglicerídeo, colesterol no plasma, tá? Nós temos também elementos traços e vitaminas e gases que vão estar dissolvidos no plasma, como o dióxido de carbono e o oxigênio. Daí vocês vão me perguntar, mas professora, os gases, o oxigênio e o CO2, eles não vão ser transportados pelas hemácias? Vão, só que nem tudo vai ser transportado pela hemácia. Alguma coisa vai ser transportado aí, dissolvido no plasma. E isso a gente vai conversar melhor quando a gente for falar de sistema respiratório, tá? O plasma ele vai constituir aproximadamente 55% do sangue. O resto vai ser constituído por elementos celulares. Entre esses elementos celulares, nós temos os glóbulos vermelhos, que também são conhecidos como eritrócitos ou hemácia, os glóbulos brancos, que são os leucócitos. Aí, entre os leucócitos, nós temos linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e as plaquetas, que vão auxiliar na coagulação sanguínea. Vamos começar falando das proteínas presentes no sangue. Então, as proteínas elas vão estar no plasma e elas vão ter diversas funções, vão ter funções distintas dependendo da proteína. Lembrando que o líquido extracelular, ele apresenta a mesma composição praticamente em todo o corpo, com exceção das proteínas. Nós vamos ter uma grande concentração, ou seja, uma concentração maior de proteínas na corrente sanguínea que no líquido intersticial, que é aquele que fica em volta das células. Por quê? Porque essas proteínas elas são grandes, elas não conseguem passar pelos capilares, tá? Então, as proteínas, na sua grande maioria, elas vão ser produzidas pelo fígado. Estão vendo aqui, ó? Fígado, 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 tá? Então, a maioria é produzida pelo fígado. Vamos começar falando da albumina.
A albumina, ela contribui para a pressão coloidosmótica, ou seja, ela vai reter água dentro do sangue, tá? E também vai auxiliar no carregamento aí de algumas substâncias sanguíneas que estão presentes no sangue. As globulinas, elas podem ser sintetizadas, na sua maioria, pelo fígado, mas nós também temos algumas imunoglobulinas ou anticorpos que vão ser sintetizados por células sanguíneas especializadas para fazer aí a defesa do organismo. Ela vai atuar no fator de coagulação, atuam como enzimas, anticorpos e também como carregadores de substâncias. O fibrinogênio, por sua vez, também sintetizado no fígado, vai formar filamento de fibrina e vai auxiliar na coagulação sanguínea. A transferrina, o nome já lembra muito, né? Vai auxiliar no transporte de ferro pelo organismo. Os glóbulos brancos, eles são classificados dependendo da sua função. Então, olhem aqui, os neutrófilos, monócitos e macrófagos, coletivamente, eles vão ser conhecidos como fagócitos, porque eles englobam e digerem partículas estranhas, como, por exemplo, bactérias. Eles fazem fagocitose. Já os basófilos, eosinófilos e neutrófilos, coletivamente, são conhecidos como granulócitos, porque eles têm glânulos dentro do citoplasma e, por isso, são chamados por esse nome. Já os linfócitos, eles são conhecidos como imunócitos, porque eles vão ser responsáveis pelas respostas imunes específicas contra os invasores. E de onde vêm essas células sanguíneas? As células sanguíneas, elas vão ser descendentes de um único precursor celular. Então, todas elas, tanto os eritrócitos, quanto os glóbulos vermelhos, quanto as plaquetas, vão ser derivadas da célula-tronco hematopoética pluripotente. Então, essa célula, ela consegue se diferenciar em qualquer tipo de célula sanguínea. E onde ela está presente? Ela está presente na medula óssea, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho como ocorre a diferenciação dessa célula. Outro dado que vocês devem levar em consideração é que as células no embrião, elas são produzidas inicialmente no saco vitelino. Depois passa para a produção no fígado, no baço e na medula óssea. Após o nascimento, o fígado e o baço eles vão parar de produzir essas células sanguíneas. E essa produção, essa hematopoiese, ele vai continuar ocorrendo em todas as medulas ósseas do nosso corpo, ou seja, em todos os ossos até os 5 anos. Quando a gente começa a envelhecer, a criança começa a envelhecer, as regiões ativas elas vão diminuindo. Em um adulto, a única área que produz células sanguíneas são a pelve, a coluna vertebral, as costelas, o crânio e a extremidade de ossos longos, por exemplo, a extremidade do fêmur. Essas células-tronco pluripotentes, então elas vão ser capazes de se diferenciar em qualquer célula sanguínea. Então, se ela se diferencia em célula-tronco linfocítica, ela vai se tornar um linfócito. Se ela se diferencia em célula-tronco não comprometida, depois ela tem mais uma diferenciação como célula progenitora comprometida, onde ela vai originar diferentes tipos celulares, podendo aí dar origem ao eritrócito, neutrófilo, monócito, basófilo e eosinófilo. Lembrando, é claro, que as plaquetas, elas não são células, são fragmentos celulares.
celulares. Então, elas vão ser originadas aqui dos megacariócitos, então não são células, são fragmentos celulares. Lembrem sempre disso. Outra coisa interessante, vocês estão vendo que as outras células todas têm núcleo. A plaqueta, como não é uma célula, não vai ter núcleo, e o nosso eritrócito, ele também perde o núcleo quando ele vai para a circulação, então ele não tem núcleo. Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem, essas células aqui, elas vão estar dentro da medula óssea, e essas na circulação. É claro que vocês vão ver muito melhor essas descrições na hematologia. Mas caso aconteça dessas células que estão na medula serem enviadas para a circulação, isso significa que as células elas estão imaturas, estão sendo enviadas para a circulação. Pode ser comprometimento ou alguma doença. É uma característica também, principalmente da leucemia, mandar células imaturas para a circulação. Então, nenhum hematologista quer ver na circulação, quando está fazendo o exame, a presença dessas células aqui, tá? Pessoal, eu esqueci de falar no slide anterior, mas essa diferenciação celular é conhecida como hematopoiese ou hematopoese, tá? Os dois nomes, as duas descrições estão corretas. E como que o nosso organismo, ele controla essa hematopoiese? Através de fatores químicos chamados citocinas. Essas citocinas, elas são peptídeos ou proteínas liberados por uma célula e afetam o crescimento ou a atividade de outra célula. As citocinas, elas também são conhecidas como fatores. E nós temos aí, então, os fatores de crescimento, fatores de estimuladores de colônia, fatores de diferenciação e também fator trópico nutritivo, entre outros. Existem diversos fatores que vocês vão ver na literatura. Então, vamos ver aqui as principais citocinas que vão fazer o controle da hematopoiese. Nós temos aqui uma bem importante, que é a eritropoetina, também conhecida como EPO. Ela vai ser produzida principalmente pelas células renais e vai influenciar no crescimento ou diferenciação dos eritrócitos. Então, a gente vai ver depois como que essa nossa hemácia, o nosso eritrócito, ele é eliminado do sangue quando ele está danificado, e daí vocês vão entender por que, que a eritropoetina vai ser liberada pelo rim. Mas já vou adiantar aqui para vocês um pouquinho, que é por causa da presença de bilirrubina. Então, quando o sangue, quando nossos eritrócitos eles estão velhos, o fígado e o baço vão fazer a destruição desses eritrócitos e vai ter bilirrubina no sangue. E ela vai ser eliminada pelas fezes e uma porcentagem pela urina. Por isso que nossa urina é amarelinha, tá? Por causa da concentração pequena, mas concentração de bilirrubina. Então, o rim, ele percebe que está sendo eliminado bilirrubina e ele estimula a produção de mais eritrócitos para auxiliar aí no transporte, principalmente de gases, né? Então, ele influencia a produção de eritrócitos porque ele verificou que está tendo uma eliminação de eritrócitos por causa da bilirrubina. Outra citocina bem conhecida é a trombopoetina, também chamada de TPO. É produzida principalmente pelas células do fígado e vai influenciar o crescimento ou a diferenciação dos megacariócitos. Lembrando que os megacariócitos são as células que fragmentam-se e produzem as plaquetas. Então, a trombopoetina vai influenciar no aumento da produção de plaquetas. Os fatores estimulantes de colônia, as interleucinas e os fatores de célula-tronco, eles vão ser produzidos pelo endotélio e fibroblastos presentes na medula óssea e pelos leucócitos. Então, eles vão
auxiliar na hematopoiese de todos os tipos celulares. Vai mobilizar as células tronco hematopoéticas. Então, olhem que interessante. Os leucócitos estimulam a produção de mais leucócitos. É muito importante vocês saberem disso, tá? Então, quando os leucócitos eles verificam que está tendo alguma infecção, eles acabam estimulando a produção de mais células do seu tipo para controlar ou combater uma infecção. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada célula sanguínea. Vamos começar a falar dos eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, ou hemácias, como vocês preferirem. Então, a cada 1 microlitro de sangue contém cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos. Então, é muito glóbulo vermelho, né? Num homem, aproximadamente 40 a 54%, depende de muita coisa, vocês sabem disso, do sangue é composto por glóbulos vermelhos. Na mulher, 37 a 57% do sangue. A função dos eritrócitos, principalmente, é facilitar o transporte de oxigênio e de dióxido de carbono. Oxigênio para as células, dióxido de carbono para o pulmão. Então, lembra que eu falei, pessoal, tem no plasma, mas também é transportado pelos eritrócitos. Os eritrócitos eles facilitam muito o envio desses gases para as células ou para os pulmões. Então, olhem aqui, eu coloquei uma imagem para mostrar para vocês mais ou menos como é um eritrócito. Aqui nós temos uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, o MEV, onde a gente consegue observar que os nossos eritrócitos eles são um disco bicôncavo, estão vendo? Não sei se vocês lembram, eu acho que nem é da época de vocês, porque eu sou um pouco mais velha, né? Mas vocês lembram aquela bala soft? Vocês já devem ter ouvido falar dela, que proibida porque as crianças se engasgavam, mas o eritrócito ele parece mais ou menos uma balinha soft, tá? Então ele tem esse lado bicôncavo, que é um pouquinho achatado no meio, porque ele não tem núcleo, né? Então, isso acaba sendo importante para a célula, tá? Porque por ele não ter núcleo, ele consegue ser transportado mais facilmente na corrente sanguínea, ele consegue aí se compactar mais facilmente e ser enviado para diferentes órgãos aí, através do sangue, e isso é importante porque ele tem que levar o oxigênio, né? É muito importante isso. Então, olhem aqui, eu coloquei também junto aqui a imagem do citoesqueleto, mas por mais que quando a célula ela está, né, o eritrócito ele está no meio isotônico, ele vai ter essa forma. Caso você coloque esses eritrócitos em um meio hipertônico, eles vão encolher, porque o meio hipertônico vai ter mais soluto fora, então a água vai sair de dentro do eritrócito. E apesar dele encolher, o citoesqueleto ele vai permanecer do mesmo jeito, por isso ele fica parecendo uma estrela, tá? Então ele fica dessa forma aqui da figura assim. Caso a gente coloque no meio hipotônico, ou seja, que tenha maior concentração de água aqui na célula, a célula vai puxar a água para dentro, né? Então ela vai inchar com a quantidade de água e vai perder também aquela característica do disco bicôncavo, ela vai ficar uma bolinha, tá bom? Quando nós temos algum problema na produção da hemoglobina, quando a hemoglobina está normal, nós temos também algum tipo de anemia, que é chamada anemia falciforme, nós vamos ver aí um formato diferente também do eritrócito, ele vai ficar como se fosse uma lua nova, uma lua crescente aí. Também temos essa diferenciação do eritrócito. Os eritrócitos, eles são compostos principalmente por hemoglobina. E o que é essa hemoglobina? A hemoglobina é uma grande e complexa proteína
que contém 4 cadeias globulares e cada uma dessas cadeias tem um grupo M. Existem diversas isoformas dessas proteínas globulares, sendo que as mais comuns são alfa, beta, gama e delta. Na maioria dos adultos, nós vamos ver aí que é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, mas pode mudar dependendo da pessoa, tá? Mas a maioria vai ser nessa composição. Cada grupo M, ele vai ter um anel porfirínico. E esse anel porfirínico, vocês estão vendo aqui, ó, ele vai ter ligado no seu centro um átomo de ferro. Então, no centro do anel porfirínico, nós temos ferro. E é esse anel porfirínico também que nós vamos ter a ligação do oxigênio. Ó. Tá vendo onde estão os Rzinhos? Podemos ter oxigênio, carbono ou hidrogênio, mas ele vai auxiliar aí, então, no transporte de oxigênio. Vamos ver aqui como que o ferro vai auxiliar na produção de eritrócitos. Então, nós ingerimos o ferro na dieta, esse ferro vai ser absorvido e transportado por transporte ativo para a corrente sanguínea. No plasma, nós vamos ter então uma proteína chamada transferrina, que é responsável pelo transporte do ferro no plasma. Essa transferrina, ela pode tanto transportar o ferro para a medula óssea, como estocar, enviar para o fígado, onde vai ser estocado ferro como ferritina. Então, quando nossa alimentação diminuiu, está pobre em ferro, o fígado vai liberar esse ferro para ser transportado para a medula óssea. Quando a gente come ferro em excesso e temos uma intoxicação, nós vamos ter um problema no fígado, porque ele vai estocar grande quantidade de ferro e isso gera uma intoxicação no fígado. Dentro da medula óssea, esse ferro vai se ligar ao grupo M, formar então a hemoglobina e vai ser utilizada na síntese do eritrócito. O eritrócito, então, vai ser enviado para o sangue, onde ele vai permanecer cerca de 120 dias. Nós vamos ver que tem células que vivem algumas horas, os eritrócitos vivem 120 dias. Quando o eritrócito já viveu um tempo suficiente, a membrana começa a ser danificada, o baço vai destruir esses eritrócitos velhos e converter a hemoglobina, que continha ferro, em bilirrubina. E a bilirrubina, então, ela vai ser enviada aí para o sangue. Lá no sangue, nós vamos ter a excreção dessa bilirrubina pelos rins ou pelas fezes. Então, a bilirrubina metabolizada, ela vai ser secretada pela bile do fígado, tá? Então, como eu já falei para vocês, essa bilirrubina, ela vai ser secretada pelas fezes e vai auxiliar na coloração também das nossas fezes, ou pelo rim, na urina, onde nós temos a coloração amarela da urina proveniente dessa bilirrubina que está sendo excretada. Quando nós temos algum problema na produção desses eritrócitos ou quando a gente tem uma perda acelerada dos eritrócitos, nós temos a anemia. Então, a anemia ela pode ser ocasionada por perda acelerada de eritrócitos ou diminuição de produção dos eritrócitos. Quando a gente fala de perda acelerada, pode ser a perda de sangue, uma perda normal, um acidente, onde você tem uma grande quantidade de sangue perdido. Então, nós teremos eritrócitos, mas a quantidade de eritrócitos é muito menor do que a gente necessita. Isso pode acontecer também quando tem-se alguma hemorragia por causa desconhecida também, não só por acidente, tá?
Nós temos também a anemia hemolítica, onde tem-se uma ruptura anormal da membrana desse eritrócito. Essa anemia hemolítica pode ser hereditária, onde tem defeito na produção de membrana, defeito nas enzimas ou nas hemoglobulinas, que são anormais, ou adquirida. Quando a gente tem uma infecção parasitária, por exemplo, por malária, fármacos ou reações autoimunes, onde o nosso próprio organismo está destruindo os nossos eritrócitos. Em relação à diminuição de eritrócito, ou seja, quando a síntese de eritrócitos está inadequada, nós podemos ter defeito na síntese de hemoglobulinas ou de eritrócitos pela medula óssea, onde nós temos anemia aplásica, que pode ocorrer por causa de fármacos ou radiação, e faz com que não se tenha a produção de eritrócitos adequado. Quando a gente tem uma ingestão inadequada de nutrientes essenciais, como por exemplo ferro, ácido fólico e vitamina, principalmente vitamina B12, que é essencial na produção de eritrócito. Nós também podemos ter aí uma produção inadequada de eritropoetina. Lembram-se que essa eritropoetina ela era produzida pelo rim para aumentar a produção de eritrócito. Se a gente tiver algum problema nessa produção de eritropoetina, podemos ter aí uma diminuição nos eritrócitos. Diminui a quantidade de eritropoetina, diminui a quantidade de eritrócitos produzidos pelo sangue. Pelo sangue não, pela medula óssea, desculpa. Agora vamos falar das plaquetas. Lembram que eu falei para vocês que as plaquetas também não tinham núcleo, igual as hemácias, mas as plaquetas, diferente das hemácias, elas têm mitocôndria, a hemácia não tem, retículo endoplasmático liso e inúmeras vesículas ligadas à membrana. Então, a hemácia não tem esses conteúdos, tá? Mas as plaquetas têm, lembrando-se disso. Essas vesículas que eu comentei, elas contêm grande variedade de citocinas e fatores de crescimento que vão auxiliar na coagulação, tá? Então, é muito importante. Ao contrário também das hemácias, que vivem 120 dias, as plaquetas têm uma vida útil de aproximadamente 10 dias. Como principal função, é claro, prevenir a perda de sangue, agem como células imunes também, pouco, mas agem, e também auxiliam aí e atuam como mediadoras das respostas inflamatórias. Vamos relembrar aqui como que é a formação dessas plaquetas. Então, a partir dos megacariócitos, que são células bem grandes, com múltiplas cópias de DNA, nós vamos ter aqui em volta dessa célula uma borda. Essa borda, ela se solta e esses fragmentos, eles vão ser conhecidos como plaquetas. No sangue, eles vão ser liberados na forma inativa e vão circular no sangue até serem ativados por citocinas, por exemplo. Quando eles são ativados, essas plaquetas elas se amplificam, elas ficam maiores e desenvolvem superfície externa pontiaguda. Essa superfície externa pontiaguda vai facilitar para que elas consigam se aderir umas às outras e formar aí o tampão plaquetário. E quando que o nosso organismo vai precisar ativar essas plaquetas? Quando temos algum sangramento. Então, o nosso organismo desenvolveu métodos chamado hemostasia e coagulação. Gente, não vão confundir hemostasia com homeostasia. A hemostasia é uma forma que o organismo reage ao sangramento, para que não ocorra sangramento. O contrário de hemostasia
seria hemorragia. Quando o aparelho dos vasos sanguíneos é danificado, vai se ter então diversos fatores que vão auxiliar na hemostasia e coagulação. Primeira coisa que acontece quando tem essa danificação é a vasoconstrição. Então, o nosso organismo vai fazer com que a região onde teve a exposição do colágeno ou o fator tecidual exposto, vai fazer com que essa região tenha vasoconstrição para diminuir o fluxo de sangue naquela região. Quando nós temos a exposição do colágeno que está na nossa pele, as plaquetas vão aderir e liberar fatores plaquetários. Quando ela adere e libera fatores plaquetários, ela vai estimular mais ainda a vasoconstrição e vai fazer com que outras plaquetas se agreguem, formando um tampão plaquetário. Quando nós temos aí o fator tecidual, exposto, nós vamos ter uma cascata de coagulação, que eu já vou mostrar para vocês como funciona, juntamente com o tampão plaquetário frouxo, tá? Essa cascata também vai estimular a formação de trombina e conversão do fibrinogênio em fibrila. A partir do momento que a gente tem a formação do tampão ou a conversão de fibrinogênio em fibrila, nós vamos ter a formação do coágulo, que é um tampão plaquetário mais reforçado. Então, se nós tivermos um ferimento pequeno, tem aí o tampão plaquetário frouxo e a homeostasia temporária volta. Por exemplo, quando a gente tira sangue, é um ferimento pequeno. Agora, quando a gente tem um ferimento maior, daí nós vamos ter que ter a formação de um coágulo, que é um tampão bem reforçado. E esse tampão ele vai ficar ali até que ocorra o reparo tecidual, o crescimento celular normal volte àquela região. Nós, quando temos a formação do coágulo também, nós vamos ter aí a produção de fibrina levemente dissolvida no plasma. Essa fibrila, ela vai ser dissolvida pela plasmina, que é uma enzima que dissolve a fibrila. Então, quando nós temos o coágulo dissolvido, o crescimento celular e tecidual reparado, a célula, aparelho do vaso sanguíneo, ele vai voltar a estar íntegro. Então, vamos ver aqui como ocorre a formação do tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário ainda não é o tampão reforçado, é o tampão plaquetário mais comum, assim, quando você vai tirar sangue, por exemplo. Então, nós temos aí, em volta do nosso vaso sanguíneo, o endotélio, que fazem parte da parede do vaso sanguíneo, melhor dizendo, o endotélio, a camada de colágeno e a camada muscular lisa. Quando ocorre a ruptura do nosso vaso sanguíneo, esse colágeno ele fica exposto. Quando ele está exposto, ele vai se ligar às plaquetas que estão circulando no sangue e essas plaquetas vão então liberar fatores plaquetários. Esses fatores plaquetários vão atrair maior quantidade de plaquetas para a região, onde elas vão se agregar e formar o tampão plaquetário. Daí você pode me perguntar, mas professora, só vai acontecer nessa região? Não pode acontecer numa região onde a minha célula está intacta? Não, porque o endotélio intacto ele vai liberar prostaciclina e óxido nítrico. E esses dois eles vão impedir a adesão plaquetária. Isso tem uma pergunta muito
muito boa para colocar na prova, né? Por que que não vai ter adesão plaquetária em regiões onde o endotélio está intacto? Porque nós temos a liberação de prostaciclina e óxido nítrico que impedem essa agregação. Então, vamos ver quais são esses fatores que interferem ou que estão envolvidos na função plaquetária. Primeiro, o colágeno, que vai estar presente na matriz extracelular subendotelial, vai ser exposto por lesão, e essa lesão vai fazer com que as plaquetas sejam, então, integradas a ele, né? Faz com que tenha a ligação das plaquetas, começando, ou seja, iniciando a formação do tampão plaquetário. O colágeno, é claro que tem outras funções, mas não vamos comentar aqui as funções do colágeno. Vocês sabem que eles têm diversas funções, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Nós temos também o fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand é de origem do endotélio, principalmente também dos megacariócitos. Depois que a gente tem a exposição do colágeno, as plaquetas, então, elas vão se ligar ao colágeno por causa do fator de von Willebrand, tá? Se nós tivermos algum defeito ou deficiência nesse fator, pode-se ter um sangramento prolongado, tá? Tem até uma doença conhecida como doença de von Willebrand, onde a pessoa tem dificuldade na coagulação. Outro fator presente ali é a serotonina. Essas serotoninas, elas estão presentes em vesículas, né, dentro das plaquetas, e quando nós temos ativação plaquetária, elas vão ser liberadas. Isso faz com que tenha maior agregação plaquetária e também a serotonina acaba atuando como vasoconstritor nessa região para que diminua a perda de sangue. Outro fator é o ADP, que é o difosfato de adenosina, que vão estar presentes nas mitocôndrias das plaquetas, vão ser ativadas pela ativação plaquetária e pela trombina e vão estimular a agregação plaquetária. O fator de ativação plaquetária, que é de origem da plaqueta, dos neutrófilos, dos monócitos, também são ativadas pela ativação plaquetária e auxiliam na agregação plaquetária. Também desempenham um papel na inflamação, onde eles aumentam a permeabilidade capilar. O tromboxano A2, ele é originário do fosfolipídio das membranas das plaquetas. Vai ser ativado pelo fator de ativação plaquetária, vai auxiliar na agregação plaquetária e também vai atuar como vasoconstritor e eicosanoide. Já o fator de crescimento derivado de plaqueta, eles vão ser originados das plaquetas, vão ser ativados pela ativação de plaquetas e vão promover a cicatrização da ferida, porque eles vão atrair ali fibroblastos e também células musculares para essa região. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também é que às vezes vocês vão ver aí na literatura a agregação plaquetária e a adesão plaquetária. A adesão é quando as nossas plaquetas se aderem ao colágeno, tá? E a agregação é quando elas se aderem umas às outras. Então, uma plaqueta se liga à outra, a agregação. A adesão, ligação da plaqueta aos vasos sanguíneos ou ao colágeno.
Quando nós temos um ferimento extenso, o nosso tampão plaquetário ele precisa ser transformado em coágulo, porque só o tampão não ia dar conta. Então, o organismo ele desenvolveu dois métodos. Um deles é a via intrínseca e o outro é a via extrínseca. A via intrínseca, ela é ativada por contato, quando nós temos, por exemplo, o contato do sangue com o colágeno ou outros ativadores. Já a via extrínseca é quando ocorre um dano que expõe o fator tecidual 3. Então, claro que vocês vão ver com muito mais detalhe isso em hematologia, mas para vocês terem uma noção desses fatores. Vamos começar falando da via intrínseca. Na via intrínseca, nós vamos ter principalmente, primeiramente, digamos assim, a ativação do fator 12 em fator 12 ativo. O fator 12 ativo, na presença de cálcio, vai ativar o fator 11. Esse fator 11, na presença de cálcio, ele ativa, por sua vez, o fator 9. O fator 9, juntamente com o fator 8, ele ativa o fator 10. E daí, nessa região, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca vai ter uma via em comum. Então, vamos ver a via extrínseca, daí a gente termina a via em comum junto, tá? Quando nós temos aí um dano tecidual, né, que é ativa o fator 3, fator tecidual 3, esse fator, ele vai ativar o fator 7. Então, nós vamos ter fator tecidual 3 e 7 ativo. Esses fatores, 3 e 7, podem ativar o fator 9 ou ativar o fator 10. Lembrando que para o fator 10 ser ativo, ele precisa de cálcio e fosfolipídio. O fator 10 ativo, ele então vai estar totalmente ligado aí à ativação da trombina, onde ele, na presença de protrombina, cálcio, fosfolipídio e também fator 5, vai ativar, né, vai fazer essa protrombina virar trombina. Essa trombina ela pode atuar como retroalimentação e fazer com que tenha mais uma cascata intrínseca, se for necessário. A trombina ela vai então transformar fibrinogênio em fibrina ou ela vai ativar o fator 13. Tanto o fator 13 quanto a fibrina, na presença de cálcio, vai formar uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina, ela vai reter eritrócitos dentro, formando uma malha e acaba formando um coágulo estável. O coágulo são apenas, né, uma correção temporária e quando o nosso vaso ele começa a se reparar, esse coágulo então ele é desintegrado. Quando lembram-se lá, a fibrina é quebrada em fragmentos pela enzima plasmina, tá? Não vamos esquecer disso. Vamos ver aqui os fatores que estão envolvidos na coagulação. O colágeno, que a gente já falou, que está na matriz extracelular, que vai ser exposto quando tem algum dano celular, e ele vai atuar na via intrínseca. O fator de von Willebrand, que vai estar presente no endotélio e nos megacariócitos, que vão ser ativos quando tem a exposição ao colágeno, e ele regula o nível do fator 8. Quando a gente tem deficiência ou defeito nesse fator, podemos ter um sangramento excessivo. O cininogênio
e a calicreína. São produzidas pelo fígado e pelo plasma, são conhecidos, ativados, né, como cofatores, porque eles já estão normalmente presentes no plasma. Quando a gente tem essa ativação? Quando a gente tem ação da via intrínseca. E eles vão mediar as respostas inflamatórias e também aumentam a fibrinólise. A fibrinólise é quando o coágulo vai começar a ser dissolvido, vai ser eliminado, tá? O fator tecidual, também conhecido como tromboplastina tecidual ou fator 3, que a gente já viu no outro slide, eles têm origem na maioria das células, com exceção, das plaquetas. Vai ser ativo, por causa do dano tecidual e ele vai estar presente na via extrínseca. A protrombina e a trombina, o fator 2, eles vão ter origem do fígado e do plasma, são ativados por lipídios plaquetários, cálcio e fator 5, e o papel principal é a produção de fibrina. O fibrinogênio e a fibrina são fatores 1, produzidos pelo fígado e pelo plasma, vão ser ativados pela trombina e vão formar fibras insolúveis que vão estabilizar o tampão plaquetário. O fator estabilizador de fibrina, que é o fator 13, é produzido pelo fígado e pelos megacariócitos, vão ser ativados pelas plaquetas e vão formar o polímero de fibrina com ligação cruzada para que tenha uma rede bem estável. O cálcio, que é o fator 4, vai ter origem dos íons plasmáticos, então vai estar presente no plasma, e eles vão ter aí o papel principal na cascata de coagulação. E a vitamina K, que é proveniente da dieta, também vai ser necessária para a síntese dos fatores 2, 8, 9 e 10. Então, se a gente tiver uma deficiência de vitamina K, nós vamos ter uma deficiência na coagulação. Depois da formação do coágulo, nós precisamos eliminar esse coágulo. E também temos que ter substâncias anticoagulantes, para que esse coágulo não fique na corrente sanguínea e não acabe ocasionando, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Então, os fatores envolvidos na fibrinólise e na anticoagulação são o fator plasminogênio e plasmina, que tem origem do fígado e do plasma, vão ser ativados quando nós temos TPA e trombina presentes. Esses fatores, eles vão dissolver a fibrina e o fibrinogênio. Lembra que a gente já falou das plasminas anteriormente. Outro fator é a ativação tecidual do plasminogênio, que é o TPA. Vai estar presente em vários tecidos. Normalmente, ele está presente e ele vai aumentar com o estresse e também com a presença de proteína C. Como eu já falei para vocês, ele vai ativar ali o plasminogênio. O TPA recombinante, ele é usado clinicamente para dissolver coágulos. Então, ele tem um uso muito importante farmacologicamente. Então, a gente tem a produção dele por indústrias farmacêuticas para auxiliar na dissolução de coágulos. A antitrombina 3, ela vai ser
de origem do fígado e do plasma, e ela é o anticoagulante porque ela vai bloquear o fator 9, 10, 11, 12, bloqueia também a trombina e a calicreína. Quando nós temos uma atividade aumentada dela, principalmente pela heparina, não vai ter efeito da trombina. E isso faz com que tenha um sangramento se for uma produção excessiva dela, tá? Quando não necessário. A prostraciclina, também conhecida como prostraciclina 1 ou PG12, ela vai ser produzida pelas células endoteliais e vai bloquear a agregação plaquetária, tá? E além disso, ela atua como vasodilatador. Então, depois que aconteceu a coagulação, que o nosso sangue, que as nossas células já começaram a regenerar, nós precisamos que o sangue volte a circular normalmente naquela região. Então, precisa retirar aquele coágulo sem fazer com que ele seja deslocado para outras regiões. Então, precisa dissolver esse coágulo e também voltar a ter a dilatação normal daquela região. Então, a prostacyclina vai fazer com que ocorra a vasodilatação da região. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me mandem mensagens. Eu vou mandar para vocês uma lista de exercício também para auxiliar vocês nos estudos. Muito obrigada, tenham uma boa semana.